Deixa eu gravar aqui. Vamos retomar aqui. Eu, na realidade, ali na hora de compartilhar, não sei por que ele não me apareceu, como sempre aparecia ali. De repente é por causa da atualização, a possibilidade de... Deixa eu dar um admit aqui. A possibilidade de copiar aqui o convite, mas tudo resolvido. Nós estávamos aqui no exemplo da mesa, né? Ele deve ter algumas pessoas aqui ainda aguardando. Só deixa eu dar um ok aqui. Caramba, peraí que só um instantinho aqui. Deu. Vou compartilhar de novo. Tem quase todo mundo aí de volta. Alguns saíram para comer o lanche e ainda não voltaram ali do bar, mas tudo bem. Então vamos lá. Então, na questão da mesa, tá? Então, só aquela questão aqui, daqui a pouco, matéria-prima de qualidade, dimensões compactas, e por aí vai. Mobilidade facilitada e tal. Então, na correlação, tá, dos pontos, aí a pergunta sempre, né? O tamanho, a otimização do espaço, mobilidade são bons, o preço não tem um nível de importância, mas nos cruzamentos, o que acontece? O preço tem uma forte influência, né? A matéria-prima tem uma forte influência no preço, as dimensões também, a mobilidade não tão forte, tá? Os acabamentos menos, né? Mas opções de cores, custo e diversidade de fornecedores forte. Então, nesse contexto, e principalmente que a empresa também ela perde aqui para um dos concorrentes, tá? Por exemplo, no tamanho compacto todos são equilibrados. Não sei se não tem ninguém esperando aqui. Na questão da otimização do espaço, perde para um concorrente. Na questão da diversidade de utilização, é bem melhor que os outros. Na questão de utilização opções de cores, é bem melhor que os outros. Na questão do preço, ele perde para 2, tá? E na questão da mobilidade, ele praticamente só perde para 1, certo? Então, opa, tem alguém aqui, tá? Já estou admitindo. Então, o que acontece? Aí tem gente esperando aqui, deixa eu admitir as pessoas, tá? O que acontece? No cruzamento aqui, o que pegou mais? O que mais somou pontos, e aqui nós vamos ver, ó, foi a questão das dimensões, que ficou aqui com 650 pontos. Em segundo lugar, ficou a questão da mobilidade. E em terceiro lugar, ficou a questão do custo. Então, o produto para esse grupo de clientes, ele tem que ser focado em quê? Ser compacto, fácil de mexer e com custo baixo, mas principalmente trabalhar na questão das dimensões, certo? Dimensões, fácil de movimentar e com preço competitivo, certo? E aqui também, aonde vai mais trabalhar é preço. Se eu trabalhar na questão de dimensões, eu vou ter uma forte influência em mobilidade, uma influência, deixa eu pegar aqui, uma influência forte, uma influência, deixa eu dar um zoom aqui, não estou conseguindo ler, uma influência negativa forte em acabamentos e texturas. É isso aqui, né? É que não está bem casado, mas esse aqui é aqui. Dimensões. Está meio fora aqui. Dimensões com mobilidade. Dimensões com mobilidade. Dimensões com acabamento e textura. Relacionamento fraco, forte e negativo. Não entendi muito bem, tudo bem, por quê? Dimensões com opções de cores, 1, 2, 3, forte e negativo, dimensões
com custo reduzido, forte, positiva, perfeito, e dimensões com... Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dimensões com mobilidade forte positivo, dimensões com acabamento forte negativo, dimensões com opções de cores forte negativo, dimensões com custo reduzido forte positivo e dimensões com diversidade de fornecedores fortes negativos. Eu só não entendi muito bem esses dois aqui, mas tudo bem, eu acho que o resto está certo. Ou seja, no que eu trabalhar em dimensões, eu vou ter que mexer forte em questão de mobilidade e em questão de custo. São os dois que apontaram com maior peso, certo? Pessoal, entendido a lógica do QFD? Opa, tem gente aqui falando. Ué, Ronaldo, tá escutando agora, Ronaldo? Você tá todo mundo escutando? Tá. Beleza, pessoal, vários certinhos aqui, show de bola. Bom, passado então o QFD, que é uma ferramenta da qualidade para a gente saber o que os clientes querem e o que nós temos que trabalhar tecnicamente no produto para agradar os clientes, tá? Para conquistar os clientes, é uma ferramenta bem interessante de ser aplicada. E ela tem que ser aplicada geralmente com pessoas da área técnica de engenharia, juntamente com a área comercial, porque o pessoal da área comercial está muito próximo do cliente e aí fica captando essas demandas. Já o pessoal de engenharia vai ser, então, só para a gente... Estou escutando agora a internet. Ah, tá. Então, a parte de engenharia tem que preencher. Deixa eu compartilhar de novo aqui, só para a gente fechar essa parte aqui. Então, aqui, ó, a parte de comercial preenche essa coluna aqui e a parte de engenharia preenche essa coluna aqui. E essa turma tem que fazer junto. Então, é uma ferramenta bem interessante, pode trazer resultados muito interessantes. Bom, vamos agora para uma outra ferramenta de análise. Tá? Eu falei para vocês a respeito do Ishikawa, né? Como uma ferramenta de análise, e uma outra ferramenta de análise de problemas, e aí é onde a gente trabalha num nível mais detalhado, quer dizer, bem detalhado, é o conhecido FEMEA. Alguém de vocês, eu paro de compartilhar, conhece essa metodologia ou já trabalhou ou quer compartilhar alguma experiência que teve com a aplicação do FEMEA na sua empresa? É uma ferramenta de engenharia, certo? Então, vou explicar para vocês como é que funciona esse cara aqui. O FEMEA, na realidade, tá? Vocês vão ouvir bastante, ele é a abreviatura de Failure Model and Effect Analysis, fazendo uma tradução aí para o português, análise do modo de falha e seus efeitos. Tá? Quem usa muito FEMEA é empresas como do ramo automotivo, empresas da aeronáutica, empresas de eletroeletrônicos, então toda essa turma aí que produz bastante tecnologia. Tá? Aqui tem mais um colega chegando aí. Então, como é que funciona, pessoal? O que é o FEMEA? O FEMEA é uma abordagem sistêmica proativa. Tá? Por que proativa? Porque tu mapeia todo possível problema que pode dar com o teu produto antes dele ser lançado, certo? E a gente já viu no mercado aí, com vários exemplos, problemas muito sérios que ocorreram, principalmente teve esses tempos atrás com o telefone celular que explodia na orelha dos clientes, teve também com aquela gigante aí que fabrica brinquedos para as crianças, Fisher Price, não sei se vocês já ouviram falar,
Os caras fizeram um tempo atrás uma cadeirinha, tipo um andador para bebê, e provavelmente projetaram de uma forma equivocada o ponto de equilíbrio, e algumas crianças acabaram caindo, batendo a cabeça e vieram até ter alguns óbitos. Então, o negócio é bem crítico. Então, falhas nesse sentido ocorrem também com a própria Toyota, que é bem reconhecida como qualidade de veículo, teve um problema de trancar o acelerador. Muito antigamente, há uns 20 anos atrás, teve um sério problema na Ford Explorer, com os pneus Bridgestone, estava explodindo os pneus aí em carro andando enfim, causando acidentes. Então, o objetivo do FEME é uma análise bem detalhada para que se evite que o problema saia no produto, tá? Então, uma abordagem proativa identifica os modos de falha potencial, define e prioriza ações, tá? Evita modo de falha potencial e seus efeitos e incorpora a responsabilidade do gerenciamento dos riscos, tá? Gerencia os riscos proativamente, não trata os problemas reativamente, que na grande maioria das vezes, sem querer fazer juízo de comportamento aqui, enfim, mas a gente vê muito dar o problema para depois a gente resolver. Alguns tipos de produto não pode se dar esse luxo. Tá? Por quê? Porque se der um problema muito sério. Por exemplo, problema com o sistema de freio, problema com o acelerador, um problema com um avião. Né? Até esses dias eu estava vendo um programa como é que funciona a manutenção dos aviões. O cara que é o técnico de manutenção vai lá, faz o conserto, o reparo no sistema ou na peça, vem o líder dele, confere tudo que ele fez, dá um ok, vem o supervisor da área, confere novamente e dá ok. Então tem a conferência e a reconferência. Porque, pô, se der um problema no avião, não tem, né, já era, não é que o cara vai parar no acostamento para pedir ajuda, né? O problema na aeronave é um problema realmente com consequências seríssimas, certo? Então, como é que surgiu o FEME? É sempre interessante a gente entender a história para saber como é que as coisas foram desenhadas, tá? Então, o FEME ele surgiu na indústria aeroespacial no meado dos anos 60 com o projeto Apollo. Né? Até tem um tempo atrás, teve um filme aí com Tom Hanks e tal, que é o Apollo 13. É uma nave que foi para a Lua, se não me falha a memória. Agora não me recordo que trajeto fez, mas foi um foguete. Tá? Em 1974, a Marinha norte-americana começou a utilizar o FEMEA junto com uma norma regulamentadora de qualidade usada pelo Exército. E no final dos anos 70, aplicações na indústria automobilística devido a custos de garantia, né? E qual é que é a ideia do FEMEA? Ser realizado antes da produção, né? Aplicados em produtos e processos. Então, tem o FEMEA de produto, de processo e de sistema. Tá? E o conceito, basicamente, é identificar as formas que os produtos e processos podem falhar. Então, planeje para evitar essas falhas. Tá? Esse tipo de conhecimento, se analisando com calma, se vocês forem ver, em empresas com ISO ou empresas que forneçam aí para a indústria automotiva ou estejam nessa cadeia de fornecimento, é uma das ferramentas, né, a FEMEA, é uma das ferramentas que está junto com o chamado PIPAP, que eu ainda não passei para vocês, que é o projeto de aprovação de produto. Então, todas essas ferramentas são exigências para se fornecer para empresas que trabalham principalmente com certificação de normas, né, da norma ISO ou outras normas aí que o pessoal está usando em termos de regulamentação da qualidade. Tá? Então, analisando quais são os objetivos do FEMEA, na realidade, quase todos os objetivos, né, para não dizer o centro dos objetivos, é
tu ganha mais dinheiro? Para tu ganhar mais dinheiro tem algumas formas. Na atual conjuntura, diante dessa crise toda, uma demanda reduzida, tu tem que reduzir custos, né? E quando a gente fala em custos, a gente pensa primeiro em folha de pessoas, em pessoas, e depois em matéria-prima, e depois em processo. Isso é uma lógica um pouco natural, mas por vezes pode ser equivocada. Por quê? Obviamente o custo com equipe, com pessoas, ele é rápido de tu trabalhar. No momento que tu tem uma crise, tu reduz essa consequência, tu vai ter alguma despesa com rescisões, mas essa consequência logo em seguida tu tem essa redução no outro mês, né? Agora, o que acontece? No momento que tu tira pessoas da equipe e ou tu substitui ou tu retira, no momento que o mercado retoma, até tu preparar essas pessoas com nível de conhecimento adequado, isso leva muito tempo. Então, mexer com a equipe, eu não estou dizendo que é errado, tá? Mas, sem sombra de dúvida, tu insere no sistema uma grande variabilidade. E a variabilidade é a causa raiz de todos os problemas de qualidade. Ou seja, tu não consegue repetir padrão, tu não consegue repetir ritmo, tu não consegue estabilizar, certo? Outra alternativa de redução de custos é revisar o projeto em termos de matéria-prima, e aí o FEMEA pode ser utilizado, porque ele não é só utilizado no lançamento do produto, ele é utilizado também cada vez que tu modifica o produto. E vamos lá, no preço de venda de um produto, tu pode vir de imóveis até a indústria que trabalha com aço, tu vai ter aí valores que oscilam de próximo de 40% a 55% do preço de venda. Tá? Então, cara, porra, será que a primeira coisa que eu tenho que olhar quando tenho que reduzir custo é pessoas ou é produto? Tá? E agora, nesse momento, todas as empresas começam a se questionar muito, porque em função desse vírus, que era uma coisa que nunca ninguém, eu acredito, tenha colocado no seu planejamento estratégico como uma possibilidade de ocorrer e disso gerar uma crise, ele se coloca aí como um grande vilão na crise mundial. Porque além do país, nós também temos todo esse impacto na cadeia mundial. Então a gente tem, por exemplo, na onde eu trabalho, uma operação com o México, né, que sempre foi interessante para nós, porque apesar de ter um preço de venda reduzido em relação ao mercado interno, a gente tem uma série de benefícios em impostos e tal. Então agora seria uma ótima se a gente conseguisse exportar, principalmente, tá, em relação à variação cambial. Então, o que acontece? Só que agora lá também os caras, tá todo mundo parado. Então, não é assim, o cara, mercado interno tá ruim, exporta. A exportação para tal país tá ruim, vende para outro, vai para o mercado interno. Agora a coisa meio que preteou que parede. Então, o que tem que fazer numa hora dessas? Pô, usar as ferramentas, e aí sim, as pessoas que podem fazer a diferença são pessoas que sabem usar a metodologia e a ferramenta para tentar reduzir custo. Então, quando a gente fala no FEMEA, pode também ser muito aplicado para revisar produtos existentes, aplicando matérias-primas mais em conta, sem perder qualidade ou funcionalidade do produto, certo? Isso é só uma dica, porque se tu analisar de 40% a 55% do preço de venda está em matéria-prima, né, é significativo. Tá? É uma coisa... Até tu vê, aqui na aula eu começo a ter alguns insights, cara, e nós estamos pensando nisso aí também, né? Estamos com carteira aí para mais 2 semanas, até o final de abril, tá? Mas e depois, cara? O comércio está fechado, a gente depende de comércio. Como é que vai ser esse negócio? Entendeu? Então tem que pensar em estrutura, mas também uma coisa que tem que focar é revisar os materiais de funcionalidade, produto e canal, enfim, tá?
Então vamos lá, vamos para a metodologia que ela vai poder ser útil na prática de vocês. Como eu sempre falei na aula, eu passo para vocês, vão ser coisas que, se vocês se dedicarem e souberem usar, poderá trazer ótimos resultados para a empresa que vocês trabalham, assim como, por consequência, também para vocês. Certo? Então, quais são os objetivos do FEMEA? Tu enfoca os recursos limitados de solução de problemas nos itens que podem produzir os maiores benefícios. Tá? Identifica modos de falha e compreende quão graves os efeitos podem ser. Tá? E quando a gente fala em modo de falha, é o seguinte, eu troquei, mudei um material, se ele funcionar igual, beleza. Se ele der problema, é problema. Então, o modo de falha, sempre quando eu tenho uma modificação de projeto, ele pode acontecer. Quando eu falo modificação de projeto, é projeto de produto como processo também, a forma de se fabricar. Identifica os modos de falha em potencial, compreende quão graves os efeitos podem ser. Enfoca a prevenção dos problemas que poderão acontecer na primeira vez. Enfoca a eliminação dos problemas no produto e no processo. Identifica características críticas. Tá? Prioriza a ordem potencial de deficiências no projeto, produto e no processo. Tá? Melhora a qualidade, confiabilidade e segurança dos produtos e reduz o tempo e o custo do desenvolvimento do produto. Tá? E aqui nesse tópico eu quero falar um pouco a respeito, que é o seguinte, aqui nesse tópico existe um grande paradigma, ou seja, se tu não conhece as ferramentas, se a empresa nunca trabalhou com as ferramentas, se o dono da empresa não acredita que isso possa trazer benefício, vem na cabeça dele o seguinte, eu vou me enrolar para lançar o produto. Quanto mais eu demorar, pior vai ser. Só se que essa questão da linha do tempo é a seguinte, é que nem o APQP. Se eu analisar, tá? O FEMEA é um dos tópicos que está no APQP. Se eu analisar todas as possibilidades de falha do projeto antes de eu lançar, o tempo que eu vou utilizar para corrigir, porque se eu lancei o produto, eu desenvolvi ferramenta, desenvolvi matriz, desenvolvi fornecedor, fabriquei peça, daqui a pouco eu mandei o produto para o mercado. Se der alguma falha, o custo, o tempo e a imagem que a empresa vai desgastar com isso é muito maior que qualquer investimento em planejamento e desenvolvimento do produto, que é o que o FEMEA se propõe a fazer. Certo? Então, reduz o tempo e o custo de desenvolvimento do produto. E aí é que é um paradigma que tem que saber lidar como vender isso aí para as pessoas que não têm conhecimento disso e têm o poder da decisão. Vamos lá. Documenta e acompanha as ações tomadas para reduzir os riscos. Tá? Então, como eu falei para vocês, tem FEMEA de projeto, de processo e de sistema. Então, do projeto é usado para analisar o produto, né? Aí sim a forma construtiva, os materiais, as cotas, né? A funcionalidade em si. O processo é usado para analisar os processos, ou seja, as operações de manufatura, corte, dobra, solda, conformação, usinagem, enfim. E do sistema é para analisar o sistema e o subsistema no desenvolvimento do produto, ou seja, o produto trabalhando propriamente dito. Tá? É um foco na prevenção e não na reação. Certo? E aí vem a questão que eu já estava abordando alguns tópicos com vocês, que é quando iniciar um FEMEA. Tá? Então, no início de novos sistemas, produtos e processos, projetos ou processos atuais que estão sendo mudados, que eu acredito que esse tópico aqui se encaixa muito na nossa realidade. Quando projetos, processos serão usados em novas aplicações ou ambientes. Depois de terminar um estudo de solução de problema para evitar recorrência do problema. Um FEMEA de projeto. Só um pouquinho, pessoal, que eu tenho uma coisa aqui que eu vou ter que só abrir aqui uma informação. Um FEMEA de projeto. Um
FMEA de sistema, depois que as funções do sistema são definidas, ou seja, como vai funcionar, e aí fazer os testes de funcionalidade, mas antes que uma ferramenta específica seja selecionada. Um FMEA de projeto depois que as funções de produto são definidas, mas antes que o desenho seja aprovado e liberado para a manufatura, porque isso aqui é um custo grande, tá? Principalmente quando tem desenvolvimento de ferramentas, tá? Ferramentas de usinagem, ferramentas de extrusão, ferramenta de conformação, ferramenta de forja também. Esse negócio é um caro, né? E um FMEA de processo, quando os desenhos preliminares do produto estejam disponíveis, certo? Então, aqui, ó, um FMEA de projeto é considerado completado quando o projeto é liberado para a produção. Um FMEA de processo nunca será considerado completado, a não ser que o processo seja removido da linha de produção. Então, atualize todas as vezes que uma mudança ocorrer. É considerado para um projeto, produto, aplicação, meio ambiente, material, para a manufatura de um produto ou processo de montagem, certo? Então, aqui vem a primeira cara. Deixa eu ver se eu estou gravando. Tô. Aqui vem a primeira cara do FMEA, que ele é uma tabela. Na realidade, eu vou disponibilizar para vocês. Depois eu vou explicar como é que funciona para depois vocês fazerem o exercício. Aqui é uma tabela, tá? Do FMEA, onde eu tenho no campo 1 a descrição do processo, no campo 2 como pode ocorrer a falha, e aí depois eu vou explicar na prática. Eu posso ter para cada processo mais de uma probabilidade, mais de uma falha. No campo 3, o que acontece se essa falha ocorrer, tá? Por exemplo, a peça quebrou. Se quebrou, pode ter um acidente, pode ter uma parada repentina, pode ter isso, pode ter falha, né? Os efeitos da falha. E aí, para cada efeito de falha, eu tenho quão grave é essa falha, que daí é uma pontuação que se dá para a severidade, tá? Depois eu vou dar um exemplo prático aí, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A causa dessa falha, tá? Por que aconteceu essa falha? Então, o modo de falha, vamos pegar na suspensão, né? O modo de falha é a mola se romper, né? O efeito da falha é o carro parar no chão, existir uma capotagem, existir o cara segue a viagem com o carro pendurado e por aí vai. Daqui a 10 minutos vai cair. E as causas da falha, bom, aí podem ser várias causas para cada falha. Então eu posso ter uma cascata aqui. Então, para cada falha, eu posso ter lá o tipo de material utilizado errado, a condição errada de operação e por aí vai. Tá? E aí é o seguinte, quanto grave é a falha e qual é a frequência, a ocorrência que acontece essa causa. Tá? E para cada falha, eu posso ter um controle ou não. E aí eu tenho aqui o número 5, que é a pontuação, tá? Para cada controle. Se eu não tenho controle nenhum, a pontuação é mais alta. Se eu tenho um controle alto sobre aquilo, ou seja, dificilmente pode acontecer a falha, mas dificilmente não vai passar, aí o número é baixo, certo? E aqui eu tenho o número de prioridade de risco, ou seja, qual é que é o maior risco para essas falhas. Então, que é um fator multiplicador da severidade vezes a ocorrência e vezes a detecção, certo? E aí depois aqui eu tenho o 5W2H, que é várias tomadas de ação para cada falha, tá? Mas fiquem tranquilos aqui que é só uma passagem por cima. Depois eu vou explicar passo a passo, num exemplo prático, como é que se faz. Bueno, descrevendo o processo, informações sobre o defeito, mapeamento do processo, informações de especialista, tá? Então, é importante que o FMEA seja feito com uma equipe técnica, tá? Quando eu falo corpo técnico, pega engenharia de produto, engenharia de processos,
se tem alguém que faz uma venda técnica, envolver essa pessoa, certo? São o pessoal que projetou e que está aplicando o produto, tá? Então, o primeiro passo é descrever como funciona o processo ou a função. E é importante o seguinte, ó, vamos fazer o FEMEA de um... Vou mostrar para vocês uma catapulta, mas de um carro. Cara, tu vai fazer um FEMEA para suspensão, vai fazer um FEMEA para eixo, vai fazer um FEMEA para cada parte. E depois para o conjunto. Certo? Bom, acho que eu vou passar lotado. Identifique os modos de falha em potencial, certo? Aonde que o produto pode falhar. Então, o modo de falha em potencial é a maneira como o processo poderia potencialmente falhar e não atingir os requerimentos esperados. É geralmente o contrário do que você gostaria que acontecesse, certo? Descreva os efeitos da falha, ou seja, se caso ocorrer aquela falha, tá? Por exemplo, uma vez a gente fez um FEMEA para um churrasco. Então, um modo de falha em potencial era ter problema no fogo. Tá? Problema no fogo pode ter quais causas? Então, o modo de falha em potencial é acender o fogo. Para acender o fogo, quais são as falhas que podem acontecer? Bom, pode acontecer do carvão estar úmido, pode acontecer de ter vento entrando pela chaminé e não deixando o fogo pegar, pode acontecer do álcool não ser uma doação suficiente para pegar fogo, enfim, aí para a falha de não acender o fogo, podem existir vários, para essa falha, vários efeitos. Qual é o principal efeito de não acender o fogo? Pode a carne ficar crua, pode ter muita fumaça na carne, enfim. E aí pode ter várias coisas, certo? Tá? Então vamos... Então, ó, processo ou função. Identifique todas as etapas do processo. Modo de falha. O que pode acontecer quando o processo falha? O processo atual não é entendido. O efeito de falha, né? O que são os efeitos do modo de falha e quais são as causas, tá? Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Primeiro é o seguinte, para o efeito da falha, tá? Existe a severidade. A severidade é quanto complicado se acontecer esse efeito da falha, certo? Então, por exemplo, lá na suspensão do carro, tá? O modo da falha é rompimento do amortecedor, quebrou precocemente. Quais são os efeitos de falha? Bom, o carro pode trepidar, o carro pode sair na curva, o carro pode perder estabilidade, por aí por diante. E aí, para cada um dos efeitos de falha, eu vou ter uma tabela onde eu vou pontuar. Isso aqui é uma sugestão, mas vocês podem criar uma de vocês, tá? Uma sugestão, aonde eu tenho pontuação que vai de 1 até 10. Aonde 1 é uma oportunidade de melhoria, tá? Uma oportunidade de melhoria identificada, mas nenhuma ação é necessária, é tranquilo, a severidade é muito baixa. A consequência da falha é desprezível, então o cliente nem vai se dar conta. Tá? 3, a consequência da falha é leve, os clientes provavelmente não verão o defeito. 4, a consequência da falha é leve, alguns clientes poderão se incomodar com o defeito. 5, a consequência da falha é moderada, alguns clientes podem detectar e rejeitar o serviço ou produto, que quanto mais vai aumentando a gradação, maior está sendo a severidade, quanto rígida é o efeito, né, dessa falha. 6, o produto, processo ou serviço está com defeito, o cliente detectará e pode trabalhar com o problema ou rejeitá-lo. 7, o produto, processo ou serviço está degradado, o cliente detectará e irá rejeitá-lo. 8, o produto, processo ou serviço está degradado severamente, cliente muito insatisfeito. 9, o problema, a consequência da falha severa,
o produto ou serviço não funcionará para o cliente ou causará um problema de segurança. E 10, a consequência da falha é muito severa. O produto, o serviço não funcionará para o cliente ou causará problemas graves de segurança. Certo? Então, essa aqui é a tabela referente à severidade. Tá? Para um modo de falha, como eu falei para vocês, tá? Eu posso ter várias causas. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o processo atual não é entendido. Um exemplo, né? Causa da falha: pessoas erradas na equipe, não percorreu o processo, não considerou múltiplos processos, uma pessoa domina o time, enfim, várias questões, certo? Então, para um modo de falha, eu posso ter várias causas, certo? As causas podem ser causas raízes, que podem ser identificadas ou controladas, tá? Importante, o que causou a falha, né? Procure as causas no mapa de processo. Por isso que é interessante para cada processo desenhar um mapa. Adicione quaisquer novas causas que você imagine no mapa de processo. Causas devem ser tratáveis. Identifique o que pode fazer com que o modo de falha aconteça. Importante também, pessoal, como dica, é nunca despreze uma falha. O tempo do vídeo está acabando. Ah, sim, sim, sim. Eu sei, daqui a pouco, quando entrar em menos de um minuto, eu falo mais um pouquinho. Até, de repente, como for, eu derrubo e a gente começa de novo aí. Tá? Agora vai entrar no último minuto. Opa, perdão. E aí, qual é a probabilidade de acontecer a falha? Então, para a falha, tem quanto grave ela é, e para a causa, qual é a probabilidade de acontecer aquela causa, né? Então, pessoas erradas aí também usa o mesmo gradiente, que é de uma escala de 1 até 10, certo? A ocorrência é uma variação da probabilidade de que uma causa particular acontecerá e resultará no modo de falha e seu efeito, tá? Também na mesma lógica, né? 1, pouca probabilidade dessa causa resultar efeito, e 10, probabilidade muito significativa da causa resultar no efeito. A ocorrência é diretamente uma função de causa e da probabilidade que ela resultará no efeito. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, assim, em questão de segundos já vai derrubar antes de eu explicar a tabela.